Bem-vinda, poderosas! Eu sou Lúcia Alves e você está no Diva Pod Show. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. E esse assunto, sim, vai te acolher, vai te informar, vai te orientar. Porque essa é a nossa proposta, não é verdade? E hoje, gente, eu estou recebendo duas convidadas para a gente conversar sobre essa pauta. E eu vou falar para vocês, olha, a coisa tá daqui, ó, daqui e daqui, bem da pontinha, assim. Convidadas fantásticas, mas calma, que já já eu apresento ela para vocês, as duas, hein? Gente, é o seguinte, nós vamos hoje falar, sim, sobre o Agosto Lilás. E aí, para você que tá aí ainda sem entender o que que é esse negócio de Agosto Lilás, que eu tô vendo as pessoas falando sobre isso o tempo inteiro, tá? O Agosto Lilás, ele foi instituído em homenagem à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 e entrou em vigor em setembro daquele mesmo ano. É considerada uma das legislações mais avançadas no mundo em relação ao enfrentamento da violência doméstica. E, gente, para falar sério, violência doméstica, violência contra nós, mulheres, é o que a gente mais tem visto. Por isso que hoje o Diva Pod Show vai dar voz, vai dar visibilidade para esse assunto. E para falar junto comigo, eu estou aqui com ela, a Ana Carolina. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. E junto com a Ana, a Maria Neta. Gente, olha, a Ana, ela é psicóloga, ela é doutoranda em psicologia, professora do curso de psicologia da Unicesусc e capacitadora de grupos reflexivos para homens autores de violência contra mulheres. Uau, adorei isso. Vocês já viram que vai ter bastante assunto aí pra gente conversar, né? Sim, ela educa os mocinhos agressores. Vamos falar, vamos entender sobre isso. E junto aqui comigo, Marina Neta, ela que é criadora do ecossistema Nós, Famílias e Negócios e estrategista de crescimento de ecossistemas, formando no Brasil em processos gerenciais com pós-graduação em estratégias de marketing e psicologia social. Gente, psicologia social, a gente vai entender sobre isso porque eu também já quero começar a entender e você também vai. E atualmente ela está fazendo direito humanos e da mulher, sensacional, com estudos em intervenção social, comunitária e organizacional. Mais de 20 anos desenvolvendo pessoas. Gente, eu amei, eu adorei isso aqui. E aí, Ana? Fala um pouquinho, Ana, sobre o que você faz e por quê. Vou começar assim. Uhum. Por que que você decidiu ir para o mundo da psicologia? O que que te atraiu mais para depois a gente entrar no assunto? Acho que pensar sobre o mundo da psicologia é a gente pensar sobretudo sobre as relações. E acho que não tem algo que me interesse mais do que pensar sobre as relações, de que forma que a gente pode não só entender e analisar uma relação, mas também vislumbrar outras formas de relação. Então, o que que a gente tem naturalizado, o que que a gente tem percebido que não está funcionando, que está produzindo sofrimento e que a gente pode melhorar. Então, pensar em psicologia, né, sobretudo a psicologia social também, ela traz pra gente esse vislumbre de analisar como as coisas estão acontecendo e que elas não precisam ser sempre da mesma forma. Elas podem melhorar, a gente pode pensar em outras formas de relação. Então, o meu interesse para a psicologia veio muito não só de entender o que está acontecendo agora, mas como que a gente pode juntos, né, analisar e pensar em outras formas de se relacionar que sejam pautadas por outros valores, outras possibilidades, né? Legal, interessante. E você, Marina? Que se tomou a decisão aqui, um currículo extenso, maravilhoso também. O que que te ingressou e falou: isso aqui é o meu propósito de vida, é isso aqui que eu amo fazer, é isso aqui que eu quero fazer? Estava escutando a Ana e é muito interessante quando a gente pensa em psicologia social, porque é essa observação de como o indivíduo interfere no grupo todo social e como a sociedade afeta os comportamentos. E eu sempre fui uma estudiosa disso. Eu sou uma
neurodivergente, uma mulher neurodivergente, ainda estamos em análise sobre isso, e isso é muito importante trazer, que eu sou uma pessoa meio que sem rumo, eu vou encontrar o que eu amava fazer quando eu cheguei na Argentina, depois dos 27 anos, e aí eu me encontrei e disse, gente, isso aqui é psicologia social, é o que eu amo fazer, porque você encontra todas as áreas de conhecimento e observa que não existe homem sem economia, não existe homem ser humano, né? Não existe sem economia, sem sociologia, sem história e sem uma esperança de vida. E quando a gente traz uma intervenção, a gente traz essa intervenção trazendo esperança, que é o que eu amo fazer. Então, a gente junta tudo para melhorar a nossa entrega. Fantástico. Ei, minha amiga, você está entendendo que hoje nós vamos falar sobre violência contra mulheres de uma forma muito suave e agradável e com pessoas que têm conhecimento, mas acima de tudo, a gente vai falar e a gente vai tocar na ferida sim. Sabe por quê? Quanto mais a gente fala sobre o assunto, melhor é, mais expansivo fica. E aqui hoje, ó, coisa vai que vai, minha filha. Bom, gente, eu vou trazer alguns dados para vocês. Olha só, minhas convidadas lindas, poderosas. Gente, a violência doméstica, ela está em alta visibilidade. De janeiro a junho desse ano, foram registrados 523.656 casos de violência doméstica no Brasil. Do total, foram concedidas 304.131 medidas protetivas. Mulheres, liguem 180, é a Central de Atendimento à Mulher. De janeiro a julho de 2025, o canal contabilizou 594.118 atendimentos, 85.025 denúncias, ou seja, um crescimento de 3% em relação ao mesmo período de 2024. E aí, gente, a gente tem um dado demográfico aqui que é muito interessante. 57,7% das vítimas eram heterossexuais, tá? 44,3% eram negras. E a gente tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. E aí, de cara, eu já quero perguntar para vocês. Como que vocês avaliam o número de violência registrado de até junho, julho, né, desse ano, de 2025? Nós estamos gravando em agosto de 2025. E isso reflete o aumento real que a gente vê aí das denúncias, né? E aí, Ana? Então, eu vejo como uma questão muito forte, assim, que a gente tem percebido, que é esse aumento do número de casos que tem aparecido mais na mídia, né? E aí eu sempre fico pensando, assim, eu sou professora da disciplina de antropologia, e eu discuto com os meus alunos sobre as mudanças de comportamentos culturais, aquilo que a gente aceitava há um tempo atrás e aquilo que a gente não aceita mais. Perfeito. E eu acho que um grande exercício que a gente consegue fazer, que eu comento em sala de aula, é vamos assistir uma novela de 30 anos atrás. A própria novela já aparece no início. Essa obra, ela representa costumes e comportamentos da época. Coisas que, assim, eu tenho 29 anos. Coisas que, de quando eu era menor, de coisas de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que eu cresci vendo. E que hoje, quando eu vou assistir, eu vejo um estranhamento. Então, o que a gente tem percebido atualmente? Que a gente tem tido uma ação aí de movimentos sociais, de pesquisadoras, de pessoas, né, que estão trilhando, eu acho que não à toa, estamos pensando no Agosto Lilás, na luta da Lei Maria da Penha também, pensando em formas da gente poder repensar esses padrões culturais. É claro que a gente tem visibilizado mais os casos de violência, justamente como uma forma de mostrar que a sociedade não está mais aceitando comportamentos naturalizados socialmente, né, de dominação, de violência, mas a questão que fica é o que vamos fazer com isso? Né, como é fundamental, né, diante de uma denúncia, poder ligar 180, poder ser acolhida, como a gente percebeu hoje, nessas últimas semanas, né, várias notícias de códigos, né, para poder fazer a denúncia, e é fundamental esse letramento, essa discussão, né, sendo pulverizada, mas é fundamental também que a gente consiga pensar na prevenção e pensar culturalmente, de que forma que a gente tem agido para mudar esse comportamento, né?
porque a gente tem visibilizado e esses números nos assustam. Isso já nos mostra que algo está mudando. Hoje a gente não naturaliza mais esses números, né? A gente percebe como algo que deve ser cada vez mais combatido e enfrentado, né? Perfeito. Mesmo que isso crie uma revolta, né? Porque Uhum. cada notícia que eu vejo no Instagram, por exemplo, de uma mulher que apanhou, outra que está hospitalizada, outra que foi queimada, você fica absurdada. E eu sou daquelas que faz comentário em tudo quanto eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? Aí eu faço comentário, eu vejo que as pessoas curtem, às vezes, o assunto que eu falei ali, porque eu acho que é isso. Se teve a matéria, quanto mais Uhum. comentários, mais informações curtidas tiver sobre o assunto, que a gente é a visibilidade, né? Uhum. Ô, Marina, e me fala uma coisa, você percebe diferenças regionais nas ações do Agosto Lilás? Percebo, percebo regional, percebo racial, percebo tudo. E aí? A percepção ela é muito diferente, inclusive de gênero. Vou colocar fogo no parquinho aqui. Bota, vamos falar. A gente tá revoltada porque as mulheres apanham, e não tem o que dizer. Elevador, aquela história do doido ontem. Assim, a gente tem situações. Agora, e a mãezinha que bota a menina pra fora de casa? E a mãezinha que tá colocando, expondo aqueles corpinhos na internet? E mamãe que diz, depois a vizinha diz, mas ela é tua mãe, ela manda em você. Isso é Maria da Penha, isso é violência. E eu já vi magistrado dizendo que não à medida protetiva. E aquela mulher que perdeu a casa? Porque saiu de casa, deu o divórcio, e o cara colocou tudo no nome de outra. Isso é violência, isso é violência patrimonial. Patrimonial, é. Então, assim, vou ser sincera, eu acho que é pouco ainda essa questão dos números. Porque esses números da psicológica, da patrimonial e da mãe, ou da avó, ou de quem seja, da mulher que está cometendo um ato, porque a Maria da Penha, que fique bem claro, a Maria da Penha também é de mulher para mulher, e não é só de casal lésbico, não é só de casal trans. Aquilo ali funciona para se uma mãe atua mal, se uma outra mulher numa situação de poder, ela está agredindo, a gente precisa ligar o alerta. É isso. E quando existe essa questão de mulher negra, aí eu vou falar, uma mulher branca ou uma mulher negra. E aí, se você pega a região sul, você vai ver situações acontecendo. Que a mulher negra, ela tem mais dificuldade de ter acesso. No norte, no nordeste, ela tem mais dificuldade por causa de questões geográficas, a questão do acesso mesmo. Como é que eu vou pegar um ônibus? Como é que eu vou... Tô toda daquele jeito, como é que eu vou pegar o ônibus? Então, são questões de acesso mesmo. Mas eu também acredito que estão sendo, de alguma maneira, essa cultura, ela está sendo transformada. E é muito bom que isso aconteça. Por um lado, eu fico meio, nossa, mas tá mórbido ver o jornal assim, você abre, se liga a televisão e... Mas é necessário para criar uma cultura de transformação. Nós não queremos uma cultura como essa. Perfeito. Porque essa cultura do interior e a cultura da cidade, elas são duas culturas que não se conversam. E a gente precisa transformar. Porque a mulher do interior, ela tem uma cultura. Ela vai calada. E eu conheço várias, que aí daqui a pouco elas estão se fantasiando de alguma coisa para dizer que, eu tô bem com meu marido. É verdade, é muito isso mesmo. Já vi muito. Eu tenho, né, como a Diva Pod Show, o Diva Pod Show nasceu com o foco de dar voz, de dar visibilidade às mulheres, mas sabendo que mesmo as mulheres que trabalham em home office, acaba que de uma certa forma sofrendo e muito. Por isso que a gente tem psicóloga, a gente tem advogadas para orientação de todas as nossas divas. Ana, você atua diretamente na capacitação de grupos reflexivos para homens autores de violência. O que são esses grupos e qual é o objetivo principal deles? E antes de você responder, eu faço parte do Mulheres do Brasil e a Luísa Helena Trajano, ela tem muito em cima dessa premissa. Gente, ela bate muito na tecla. Nós temos que educar os homens, nós temos que educar as crianças, os jovenzinhos, porque
muitas vezes não, né? A criança, ela faz o que ela vê, Ela aprende. o que ela vê o pai fazendo. Então, ela vai Uhum. replicar aquilo na medida em que ela vê. Então, se a criança cresce vendo a mãe apanhar, a probabilidade, e isso já mostra, é ela crescer e se tornar também um jovem, um Uhum. homem adulto agressivo. Tanto que a gente vê jovens com 18, 19 anos já agredindo a namorada, né? Uhum. Mas e aí? Como que funciona? Fala aqui pra gente qual que é o objetivo principal. Eu acho que é principalmente a gente poder trabalhar a ideia que já prevê na Lei Maria da Penha lá em 2006. Então, a gente tem falado muito das iniciativas desses grupos em 2025, mas já existe a previsão de trabalho de atenção psicossocial aos homens desde 2006. Porque o que que a gente entende? Que a violência de gênero, ela é relacional. Se ela é relacional, então eu tô falando de duas pessoas que estão naquela dinâmica e que tem algo que está mantendo aquela dinâmica. A gente comentou agora sobre a questão das culturas, né? E eu acho que é bem importante a gente pensar nas singularidades, mas também entender o que que faz com que, seja no interior, seja nos centros urbanos, seja no norte do país, seja no sul, a gente tenha esse fenômeno que é o da violência contra as mulheres. Então, a ideia do grupo reflexivo vem a partir dos artigos da Lei Maria da Penha, que prevê o atendimento psicossocial aos homens autores de violência, pensando na possibilidade da gente desarticular masculinidades de violência, ou seja, de quais formas que eu posso me relacionar com as mulheres, e não apenas com as mulheres, mas com a diferença, sem que eu me sinta, sem que eu precise hierarquizar as pessoas, alguém como é melhor ou pior do que eu. Como que eu vou lidar com essa diferença? Porque o que que é construído? É a ideia de que as mulheres, elas precisam ser dominadas, que o diferente, ele precisa ser dominado ou combatido porque é visto como uma ameaça. E a gente tem visto uma ascensão aí bem importante das mulheres exercendo cargos de poder, de liderança, de decisão, de protagonismo também. Então, a gente tem visto movimentos de retaliação tentando combater isso. Por isso que eu trago que os grupos reflexivos, eles são esses espaços que estão previstos pela Lei Maria da Penha para os homens que foram judicializados por uma questão de violência contra a ex-companheira, usualmente, mas que também entram na questão da violência intrafamiliar, a possibilidade de poder repensar o que eu entendo por ser homem, como que eu vejo a minha relação com outras mulheres e também com outros homens. Porque quando a gente vai pensar na violência de gênero, na violência contra as mulheres, a gente vai pensar e a gente vai perceber também que o maior índice de violência letal, né, de autoextermínio é entre os homens. Então, o uso da violência está muito presente na vida dos homens, seja no uso e abuso de substâncias, seja na forma de pensar em saúde mental, de pensar em cuidado como parentalidade. Então, são grupos que eles pensam a possibilidade de homens poderem repensar uma masculinidade com cuidado, sem romantizar, sem trazer a ideia de mudar a pessoa, fazer ela pensar totalmente diferente, mas pensar numa outra forma que faça sentido para ela. Então, eu não vou ensinar para ele o que é ser homem. É ele que vai construir isso. Mas construir da própria forma, sem estar mediado pela violência, né? Que está tão naturalizada. Com mais lucidez, né? Porque, na verdade, ele não tá olhando desde aquela... É como se fosse uma tela. A pessoa deixa, ela começa a entender que aquilo ali é uma tela, que não a deixa ver, e ela começa a ver com lucidez, né? Eu acho que tem até um meme que fala assim, por que os homens vivem menos? Aí tem vários memes, assim, que, gente, os homens estão ali tudo tacando fogo neles, assim, tipo, pegaram uma bola, tacaram fogo, assim, qual é a necessidade dentro de um quarto fechado? Então, eu acho maravilhoso, assim, esse Mas aí eu vou numa contrapartida aqui, porque às vezes foi tão estereotipado a questão que, assim, as mulheres, elas concorrem com as mulheres. E os homens, você pode ver, um homem é amigo do outro, você sempre vê ali um homem apoiando o outro, você não vê inveja no meio masculino, você não vê... Acho que eu tinha que ter trazido um homem para cá, viu, para essa mesa, para esse debate. Mas e aí? E essa questão, onde que fica? Mito. Porque assim, o que eu tenho visto, né? Enquanto a gente trabalha com a lógica de que os homens são aqueles que detêm o poder e que vão lá controlar o comportamento das mulheres, enfim,
fica uma disputa de eu preciso então ter um homem ao meu lado. Esse homem que vai me direcionar, que vai me organizar, que vai me orientar. A partir do momento em que eu entendo que eu consigo ter a minha autonomia e ter uma relação com outro homem, sem ser por necessidade, mas por desejo, enfim, eu saio da lógica da competição. Tá. Que é a lógica da competição que a gente vê em alguns casos entre mulheres, mas competição também existe entre os homens, né? Quem nunca ouviu os comentários, né? Ah, pegou quantas na balada, saiu com quantas? Tem a lógica da conquista também. Então, a gente poder pensar em relações que não esteja pela lógica da competição, que é tão maléfica para a gente poder pensar, né, em relações de fato presentes, né, de fato duradouras, né? É um negócio bem, né, extenso aqui, gente. A gente só tem 1 hora de programa, mas vamos que vamos. Ô, Marina, você é conhecida como mãe de negócios empreendedora, uma voz forte no apoio a outras mulheres. E antes de chegar até aqui, você viveu experiências dolorosas. E eu queria saber, você pode nos contar um pouco da sua história, dos tipos de violência em que você enfrentou, e aí automaticamente transferir isso e dicas que você traga para as poderosas que estão agora nos assistindo e que pode inspirar ela a dar o primeiro soluço ou o primeiro passo, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa história, e foi isso que me deixou, como que eu conto, né? Porque contar essas histórias, elas são histórias fortes, são histórias que impactam. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer para você que tá vendo é que a tua história, o que você viveu até aqui, não te define. Mas você tem poder de escolher onde você quer estar. Vai pagar um preço? Vai. Mas é tão bom você pagar um preço de ser rejeitada, de ser excluída, de gente que não tem que estar perto de ti, que não gosta de ti. Tá perto de família, tá perto de gente que te trata mal, só te faz mal. Então corre. Volto. Volta. Eu venho de uma família que o meu irmão e eu, a gente costuma brincar que o era tudo desajustado naquela casa. E ele fala que eu sou a única pessoa mais madura. E eu sou a irmã mais nova. Então, para tu ver que existe já uma questão de adultização, e a adultização é você tomar uma responsabilidade que não é tua. Gente, era assim, o meu pai correndo atrás de era a minha avó fazendo coisa, era a minha mãe, aquele povo era desajustado. E o meu irmão também, coitado, ele viveu várias outras situações, mas essa é a história dele. E o que eu vivi disso? Eu só não vivi a violência física. Todas as outras eu vivi. E em uma delas, eu vou dizer bem claro, minha mãe olhou para mim quando eu tinha 5 anos e falou, isso aconteceu porque a culpa é tua. Você deixou isso acontecer. Se você tivesse me falado antes, isso não tinha acontecido. E assim, depois tu para pensar quando tu é mais velho e diz, meu Deus, eu tinha 5 anos. Como assim? Porque a coisa vai acontecendo e é conduta aprendida. Transferiram a culpa para cima de você. Exatamente. E isso faz parte da... Eu sou preventora... Eu não falei essa parte. Eu sou preventora de violência intrafamiliar e preventora de violência sexual infantil. Perfeito. E aí, quando você vê essa coisa, assim, reverte a coisa e você volta a viver o processo de violência. Você viveu a primeira vez, você viveu o abuso. E depois você viveu depois daquele... E depois você passa a tua vida vivendo, porque vai ter sempre um que diz, desculpa. E aí, como é que foi? Não, parece que querem detalhes. E a pessoa, se a gente não corta isso em terapia, a gente vai continuar vivendo e projetando. Projetando, né? E aí, o grande ponto. Hoje eu ensino para minha filha. Filha, é dando que se recebe. Você falou, você tentou resolver. Não resolveu, pode dar que nós estamos aqui. Porque é assim que a gente precisa, porque ela vai ser uma adulta. Eu não posso ensinar minha filha a ser uma menina boazinha a vida inteira. Só que eu tive que ser uma menina boazinha a vida inteira. Mas aí você não está gerando uma violência, de uma certa forma, com ela também? Não. Porque é dando, quando você fala, é dando... Vamos falar a verdade agora. Vamos falar que é verdade. Trazer. Perfeito. Aqui, na rua. Tá, na rua. Tá. Chegou alguém para querer te roubar. Tá. Não, senhor ladrão, não me roube. Não. Não, senhor Eu ladrão, vou reagir. Você vai reagir? Isso. Ok. Quantas vezes nós não conseguimos reagir a coisa? Eu tô usando um caso extremo. Tá. Mas eu tô falando um caso de situação de agressão no trabalho. Vem o chefe e te trata de nada. Não tem
temos obrigação de ser tratada de nada. Você é gente digna, passiva de respeito e dignidade. Ninguém te botou no mundo para ser maltratada. Então, entendeu? É dando esse limite. Óbvio que eu não estou dizendo para minha filha sair distribuindo para todo mundo. Mas é uma questão de limite. Como que ela vai estar apanhando 5, 6 vezes seguida? Uhum. E ninguém tá fazendo uma mediação, porque a vida não media. Até chegar aqui, Uhum. na Ana, ó, deu muito pano pra manga. E foi assim que aconteceu, gente. Meu pai era advogado. Mas ele era coitado. E assim, existe uma história de dor, existe uma história existe uma história muito longa aqui. Hoje, com 41 anos, eu entendo a história do meu pai. Mas quando eu era adolescente, não tinha isso. Então, eu cresci sem me entender na vida, até eu voltar para o Brasil e entender que eu também vivia violência com a minha mãe. E não quantas existe e quantas... isso. E não existe. Só uma última Tá. coisa. Não existe isso de mãe é perfeita sempre. Existem mães. E eu falo muito disso no Nós Famílias. Inclusive, se tornou Nós Uhum. Famílias e Negócios para a gente abranger as diversidades. Porque mãe não é só aquela mãe. Porque tem mãe, tem avó, tem o trans, tem todo mundo que tá ali naquela história. Uhum. Somos 11% do PIB brasileiro. 11% é o PIB do Brasil em economia do cuidado. Uhum. Tu tá entendendo que a gente é mais do que muita coisa. Sim, Uhum. sim. É mais que, por exemplo, eu não sei, que plástico, mais que de algumas Uhum. regiões. Uhum. Então, quando você para pra pensar nisso, não existe uma maternidade perfeita, não existe uma maternidade divínica. Existem mulheres que tiveram filhos. Algumas quiseram ser mães. Uhum. Outras não entenderam, precisam ser tratadas. Precisam também de um grupo como esse. Se não quiserem o grupo, mantenha a distância. Uhum. É isso. Então, esse aqui é o resuminho da história, mas eu consegui me reconstruir a partir da distância. Uhum. E do alto amor e entender que eu tenho um marido, uma filha e meus 2 cachorros. Então, uma dica que você deixa para todas as pessoas, as mulheres que hoje sofrem, às vezes, uma violência familiar, ou com mãe, ou com pai, ou até com uma sogra, né? Enfim, a dica é o distanciamento, seria isso? Isso. Existem 2 ferramentas. Uma se chama pedra cinza e a outra é literalmente se distanciar. Pedra cinza é... Virei uma pedra. É basicamente isso. Tá. Eu virei uma pedra, eu não preciso me relacionar, porque existe uma questão de necessidade financeira Uhum. aqui. Existe uma questão... Eu preciso entender que, por exemplo, se tiver que sair hoje de casa, eu vou pra onde? Uhum. Qual é o suporte que existe? Existe casa-refúgio? Quanto tempo eu consigo ficar nessa casa-refúgio? Como é que eu saio com as crianças junto? As crianças ficam, se elas ficarem, elas vão sofrer. Então, assim, existem várias situações, porque às vezes não é nem a questão da agressão física, mas é a questão da comida, a questão das palavras. Então, é necessário pensar isso. Então, pedra cinza e vai procurar se profissionalizar. Meu amor, você consegue, você tem força e eu sei que você pode. E tem a outra. Se você consegue, se distancie. Vai mudar em outro lugar. Seja sutil. Se é com a sogra, seja sutil. Vai morar em outro bairro, vai morar em outra cidade, vai morar em... Aí tem algumas questões, né? A dependência do marido com a mãe, ou a tal da rede, a tal não, né? A rede de apoio que é extremamente importante, mas às vezes é uma rede Desapoio. de desapoio, né? Uma rede furada, né? Ô, Ana, me fala uma coisa. Existe um perfil mais comum entre homens que chegam a esses grupos ou uma violência contra a mulher está mais presente em todas as camadas sociais, culturais? Eu acho que essa é uma questão que eu ouço desde que eu comecei a trabalhar em 2019 com os grupos reflexivos, né? Porque foi muito me perguntado, mas por que atuar com esse tipo de homem, com esse tipo de pessoa? Aham. E algo que eu fui percebendo, que eu fui me questionando, qual que é a diferença entre o sujeito que está aqui no grupo, por exemplo, dos relatos que eu escuto aqui e dos relatos que eu escuto, por exemplo, seja na clínica, seja em sala de aula, seja nas reuniões de família, seja nos espaços sociais em que eu tô. O que eu tenho percebido? Que o discurso da violência contra as mulheres é um discurso que está muito presente em piadas, está muito presente em comentários que a gente só está comentando, mas é só entre a gente aqui a gente pode.
e discursos que acabam desqualificando mulheres, desqualificando pessoas. Então, quando a gente para pensar qual que é o perfil do homem autor de violência, a gente pode ter um perfil aí de judicialização, de seletividade penal. Mas quando eu vou para a vida, quando eu vou conversar com outras mulheres e também com outros homens, a gente consegue perceber que os homens, eles estão sendo socializados e construídos para poder reforçar essa lógica de que para eu ser homem, eu preciso não me diminuir, né? Não me colocar como um igual em relação às mulheres. Eu tenho que sempre ser superior. E essa saída de hierarquizar é sair pela violência. Por isso que eu acho muito bacana quando tu trouxe a questão da gente poder colocar esses limites, né? Porque como que essa violência, de forma sutil, ela começa a aparecer? Nas tentativas de diminuição. Que pode parecer, por exemplo, numa reunião, a gente está conversando, alguém traz uma ideia, que nem eu já vi alguns casos assim, e a mesma ideia que eu trouxe, um colega repete e todo mundo escuta. Isso é uma forma de violência também. É verdade. Não tem coisa que é que me muito- revolte mais. E que é muito naturalizada. E que uma vez eu até cheguei numa reunião a questionar sobre isso, porque eu era a única mulher na reunião, e eu falava e ninguém me ouvia. E eu falei, gente, de onde eu tô falando? Vocês conseguem me ouvir? E não foi uma pergunta, assim, no sentido espacial da mesa, eu tô longe. Mas eu, enquanto mulher, vocês conseguem me ouvir, validar o que eu tô falando? Porque parece que eu tô falando em outra língua. Então, o que a gente consegue perceber? Que existem vários tipos de violência, vários níveis de violência, mas ela está tão enraizada socialmente que hoje eu não vejo como possível a gente patologizar a violência contra as mulheres. Ah, cometeu violência porque era doido, porque tinha tal diagnóstico. Não. É algo que a gente consegue ver. Qualquer homem pode cometer violência contra as mulheres, mas também qualquer mulher consegue também, né, com a sua rede de apoio, com o seu fortalecimento também pode e deve denunciar também. Porque o que eu trago aqui, a ideia, é a gente poder pensar que a violência, ela acontece, ela aparece na vida de qualquer mulher. Independente assim, mas eu trabalho com homens autores de violência. Mas pode acontecer comigo? Mas eu trabalho com isso, eu já devo identificar. E a gente entra nessa lógica da culpa, né? Como que eu não identifiquei? E é importante colocar que é tão naturalizado, e nós somos seres humanos, a gente está nessa sociedade, que é importante que a gente possa tentar entender os momentos em que a gente é diminuída, invisibilizada, e colocar esse limite, né? Já que não tem esse perfil único, né? Exato. Eu vou trazer um exemplo, porque você falou um negócio e me lembrei de uma situação. Nunca acontece, gente, situações como essa nunca acontecem. Foi só comigo, foi só contigo, tá? Não acontece, nunca. E aí, eu tava num lugar para uma reunião de negócios. Reunião de negócios, éramos 4 empresários no lugar. E assim, eu geralmente uso turbante. E assim, dá para perceber que eu não sou uma pessoa assim que não apareço assim tão... Eu apareço um pouquinho. E aí, o que aconteceu que essa pessoa chegou na reunião, ela já tinha me visto algumas vezes, eu já tinha apresentado, já tinha feito o pitch, ele olhou pra mim e falou, oi, tu quem é? Eu olhei pra ele, eu só pensei assim, eu não vou responder. Eu não vou responder. E outro falou, cara, não pode falar desse jeito, ela é a Marina, ela ali, ela vai trabalhar com isso, isso e isso. Como que tu não sabe, cara? Ela tava se apresentando da outra vez. Outro homem veio e falou. E depois, no dia do evento, esse camarada, eu estava organizando, eu já tinha preparado a minha parte. Tinha uma outra parte a ser organizada. Veio ele, fez a gravação, passou por uma outra pessoa, passou por mim com a câmera, falou com ela, passou por mim com a câmera e seguiu falando nos stories. Isso não é uma coisa tão pequena. São processos de invisibilidade. O que eu fiz? Sair desse grupo. Só para resumir. E assim, não fique, para criar uma rede de apoio, fique em lugares onde você é respeitada. Se as pessoas não te escutam, vai saindo de fininho, amor, e vai construindo a tua história. Porque você precisa de gente que te respalde. Quando você estiver com gente que te respeita, você vai ver a diferença. O que vocês acham que deve ser feito mais dentro do mês de agosto lilás em relação a essa questão da educação de pessoas, né, que violentam mulheres e a transformação dessa cultura? O que vocês acreditam que pode ser feito? Bom, eu acredito que o agosto lilás é o ano inteiro, né? A gente tem os números, né, nos apontam sobre questões que acontecem o ano inteiro.
Então eu vejo a importância da gente poder pulverizar mais esses grupos, entendendo também, no caso do Brasil, né, os regionalismos que a gente tem, as particularidades que a gente tem. Eu faço parte do grupo Margens, a gente fez um mapeamento nacional dos grupos reflexivos. Em 2022, nós tínhamos 312 grupos reflexivos no Brasil. Agora a gente tem mais de 598. Então, esse dado já mostra pra gente que está crescendo, está tendo avanço, mas são grupos que chegam a durar no máximo 2 anos, por questões de investimento, espaço, e algo que eu vejo, assim, é uma dificuldade que a gente percebe. Qual lugar que eu vou fazer esses grupos, por exemplo? Que os homens, eles entram com resistência, mas eles têm vontade depois de participar. Nenhum espaço, nenhuma instituição quer ceder espaço para isso, porque tem os receios, porque existe um estereótipo de quem que é o homem autor de violência. E enquanto a gente não trabalhar com a lógica de não são monstros, não são pessoas que não são humanas, são tão humanas que a gente tem o risco de se identificar quando a gente escuta eles. E é isso que nos incomoda, enquanto facilitadores, enfim, porque a violência, ela é intrínseca a gente, né? Então é fundamental que a gente possa fomentar esse trabalho, mas que fomentar esse trabalho signifique capacitar mais as pessoas num sentido de sensibilizar, para poder ouvir, para poder escutar, e não tornar o outro como um monstro que eu nunca vou me reconhecer. Porque a violência contra as mulheres é algo cultural e é algo que está mostrando aí da nossa agressividade, da nossa humanidade também, por mais que isso nos incomode. Então eu vejo que ações nesse sentido ajudam a pulverizar, facilitam a denúncia, facilitam o acolhimento desse sujeito, que muitas vezes ele vai chegar num serviço de saúde a partir da via judicializada, porque os homens não procuram atendimento de cuidado. Às vezes eles entram pela via da judicialização. A gente poder aumentar essas políticas nacionais de saúde do homem também, através desses grupos, né, que trazem o vislumbre de outras formas de existência de fato, né, que é o desejo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que é curiosidade minha e que talvez você, diva, que está aí do outro lado assistindo, deve estar fazendo também. Então eu vou aproveitar que uma psicóloga, professora, com esse gabarito, né, gente? Ana, me fala uma coisa. Você já viu mudanças? Um homem que já violentou, chegou a feminicídio. Você viu mudança nessa pessoa a partir do momento que se houve essa educação, né, masculina aí? Muito desse trabalho, assim, de continuar nesse trabalho, porque é um trabalho que demanda, né, muito preparo emocional, muito preparo teórico, metodológico, é porque a gente percebe que quando um grupo ele segue uma metodologia específica, a gente consegue fazer um trabalho maravilhoso. A gente tem casos de pessoas que, ao longo dos encontros, não falam nada, a gente até pensa, poxa, será que está participando? E no final do ciclo de encontros traz, eu vou sentir muita falta. Porque depois de cada encontro, eu ligava para os meus filhos e contava para eles sobre como que foi, o que a gente estava conversando. E eu comecei a ter uma outra relação com os meus filhos e também, consequentemente, com a minha ex-companheira, por poder ter um contato maior com eles e poder repensar as minhas atitudes com eles. E sempre reverbera, né? Sempre reverbera. A gente aprende. Eu quando faço palestra, já fiz palestra para mês das mulheres em órgãos públicos, e, aliás, eu acho que o órgão público, prefeituras, o Estado, precisa estar mais presente, né? Porque a gente vê também muitas reclamações de mulheres que vão até a delegacia da mulher e lá sofrem mais violência ainda, que inclusive é a psicológica. E aí já vou encaminhar aqui para a Marina, porque eu separei uma pergunta, Marina, muito importante para você e que eu acredito que muitas divas poderosas que estão aí do outro lado vão se identificar, visto que nós somos um país com 55% de pessoas pretas, né? Nós podemos falar assim, né? Então, você, na sua visão como uma mulher preta, você acredita que as mulheres pretas enfrentam mais barreiras e vulnerabilidades diferentes de quando falamos de violência? Você poderia elencar algumas? Sim, posso elencar. O acesso para conseguir chegar, porque se eu for pensar em uma mulher da classe A ou da classe B, ela pode ter um carro ou ela pode ir de Uber. Geralmente a preta não vai conseguir
Não que nós só tenhamos mulheres pretas pobres, não é isso que eu estou dizendo. Sim, perfeito. Mas é uma questão de recorte. E eu tava parando para pensar, né? Minha avó, a Dona Marina. A Dona Marina foi mãe solo no ano 44. 44, se uma mulher branca fosse mãe solo, meu Deus, o mundo acabou, casa ela com alguém. Uhum. Mas ela foi, enfrentou a vida, meu pai estava aí, tem eu aqui, faço parte da história. Sim. Então, assim, já faz parte de uma história a normalização de meninas negras que ficam grávidas muito antes do que as brancas. E isso faz parte de objetificação, isso faz parte de um monte... Parece normal, mas não é. Não é normal ter relação antes de você saber o que você quer fazer da tua vida. Porque uma relação sexual quer dizer que eu tenho compromisso com a tua emoção. Uhum. Eu tenho compromisso com a tua vida emocional, com o teu corpo. Eu tenho compromisso com o quê, gente? Com 12, 13 anos a gente tem compromisso com o queijo, não compra nem o queijo do pão. Então, assim, são várias coisas que vão formando, mas a menina negra pode. A menina negra, a mulher negra, ela pode ser vista como aquele corpo. Ela pode ser vista como aquele cabelo. Ela pode ser vista como uma dificuldade maior de ter trabalho. E isso é um dado, tá? Esse dado, ele é de alguns anos atrás. 83% das mulheres empreendedoras de classe C, elas são subempreendedoras. Eu acho que eu não preciso dizer muita coisa. Quem é que cuida da criança? Se eu tiver que sair e paro de amamentar a criança, eu tenho que pagar o NAN. Eu tenho dinheiro para pagar o NAN? Então, assim, o círculo de... E sem contar para ir no posto de saúde, né, amor? Porque aí, para tu chegar... Um outro dia eu conto a minha história, mas para tu chegar aí no posto de saúde... E eu só para dizer, assim, eu tive um parto com epísio, fui no posto de saúde, a enfermeira me negou o direito a ginecologista e eu voltei a sentar direito com 10 meses. Vamos entender o que é um parto de epísio, que é muito importante, porque às vezes as pessoas que estão em casa não sabem. Isso. A episiotomia, ela é um corte que é feito na hora do parto. Existe uma coisa chamada plano de parto, e eu quero que você saiba que isso está dentro do Plano Nacional de Saúde da Mulher. O plano de parto é uma carta, você pode procurar na internet, é uma carta falando como você quer o parto. Eu tive no meu caso, mas é proibido no Brasil, mas ainda existe a epísio, e a episiotomia, ela é um corte feito, o profissional ele tem que pedir licença para fazer um corte na região do períneo, a região da saída da criança, para que possa facilitar. Isso tem que ser feito com pedido médico. Independente do pedido ou não, você precisa de cuidados depois. E é aí que a coisa acontece. Você tem cuidado até o parto. Depois disso, você deixa de ser gente. Meu Deus. Você depois que... Literalmente, você pariu o filho, você deixou de ser gente. E você acha que uma mulher preta, porque a preta tem que aguentar mais dor. Inclusive, na história da ginecologia, existe uma história dentro dos corpos negros. Verdade, verdade. Então, é muito louco a gente falar dessa história. Então, é isso. A epísio é aquele corte com costura que é feito. Não é a laceração natural. Tem aquela que é natural, quando não precisou fazer corte com bisturi, e essa sim com corte. Perfeito. Entendido, divas, porque às vezes eu falo as coisas aqui, as pessoas falam assim, mas você não explicou o que era, não entendi. E aí eu sou corrigida e tenho que depois ficar colocando legenda. O que foi falado refere-se a isso. Tal. Apesar que também, gente, o podcast hoje, ele é visto, inclusive, nas universidades como atividade complementar. Então, às vezes, uma palavra ou outra que nós falamos aqui, teve várias palavras poderosas que as meninas falaram e não deu tempo de eu sair pedindo para elas para não cortar. Vai pro dicionário, minha amiga, e lá você vai encontrar tudo também, né? Também tá querendo tudo de mão beijada, aí não dá. Vamos voltar pro nosso Agosto Lilás aqui, que a gente tá quase no finalzinho do nosso podcast, desse episódio maravilhoso. Eu tô amando estar com as meninas aqui. E que bate-papo poderoso, não é verdade? Já comenta aqui. Eu tô amando também. Show? Bora lá. Deixa eu entender aqui uma coisa, Ana. Sobre a questão de prevenção e educação, tá?
O que falta para que esse tipo de trabalho ele tenha mais visibilidade e alcance em todo o Brasil? Porque a gente sabe que não chega. Por exemplo, a Ana ela fez parte do projeto Ágora, e aí eu quero até que você comente um Uhum, pouquinho do projeto, se existe em outras cidades, se existe uhum, no Brasil inteiro, e o que que você acha como psicóloga, como profissional, como mulher? uhum, O que que precisa para que a gente faça essa coisa pegar mais? E uhum, aí? uhum. Então, eu vou começar trazendo um pouquinho do projeto Ágora. Ele é um projeto pioneiro que foi iniciado em 2019 numa parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E foi uma parceria que deu muito certo, porque a gente tem dois lados que estão muito interessados em enfrentar a violência que tem acontecido tão grandemente aqui em Santa Catarina. A questão é que a gente está num ambiente que ele é idealizado, né? Como um laboratório que a gente consegue controlar, que é a universidade. Então, eu sempre tenho estagiários, a gente tem, né, sempre pessoas que a gente está capacitando, que quando eu vou para um serviço público, por exemplo, a gente tem outras demandas, a gente precisa de mais capacitação, questões de carga horária. Então, tem essa diferença, né, entre quando eu estou num ambiente que envolve a relação universitária dentro do serviço público. Então, isso fala sobre a necessidade de um trabalho que envolva capacitação, envolva investimento também para esses profissionais, mas algo que eu acho que é fundamental trazer assim desde já. Hum. Eu sempre, a primeira coisa que eu ouvi, Ana, mas mulheres podem atuar nesse trabalho? E quando a gente vai parar para pensar quais são as profissões de cuidado que mais têm exercido essa atuação do enfrentamento da violência, que são psicólogas, assistentes sociais e também advogadas, a maior parte já são mulheres que estão atuando. Então, nós já estamos lá atuando. A questão é de que forma que a gente pode promover uma rede em que essas mulheres tenham autonomia, sejam capacitadas teoricamente, metodologicamente e emocionalmente também para estarem ali trabalhando. Porque a gente faz essa virada, né, de quando eu tô lá num grupo ouvindo os homens, eles estão me ouvindo de um outro lugar e estão me vendo de um outro lugar também. E é importante que isso aconteça, que a gente pare com essa lógica de que os homens só vão ouvir outros homens, que eles Uhum, possam ouvir também as mulheres e uhum. dialogar com elas, não com uma lógica de eu sei mais do que você, mas ter uma relação de igual para igual, né? Então, eu vejo que assim esse trabalho, para que ele possa aparecer mais ao longo do país, a gente tem que ter pessoas também que estejam interessadas nisso. É. E é um trabalho que incomoda muita gente, porque novamente eu posso me identificar com aquilo que eu estou lutando contra. Uhum. E a questão é como que eu vou lidar com as minhas frustrações, com as minhas questões, e entender que não é um autoflagelo, não vamos ficar no autoflagelo. Não posso trabalhar com isso porque já vi uma situação de violência e não fiz nada, por exemplo. A questão é agora eu consigo reconhecer isso e posso fazer diferente e me capacitar para ajudar e atuar diferente. Então eu vejo como um trabalho que nós todos temos responsabilidade social sobre isso. Uhum. Então é fundamental que a gente possa se capacitar, formar a nossa rede e entender que esse trabalho não se faz sozinha. A gente tem Perfeito. que fazer em rede, porque E senão não tem, e dá. tem muito espaço ainda para mais ONGs, mais projetos Uhum, terem espaço uhum, para começar com essa pauta, né? com certeza. Eu vou trazer uma história aqui para vocês, que eu lembrei. Lá em Goiânia, eu com um empresário, e o empresário, assim, ele tem uma rede de franquias de limpezas, e ele contrata muitas mulheres para irem fazer limpeza de Uhum, 4 horas, de 6 horas e tudo mais. E ele pegou uma mulher muito cheia de garra, cheia de gana para lutar e tudo mais, moradora da comunidade. E essa mulher, ela saía todos os dias para trabalhar, né? Recebia tudo certinho ali. E chegou um dado momento que ela começou a ganhar mais do que o marido. E quando ela começou a ganhar mais dinheiro que o marido se revoltou e falou: "Você não vai mais trabalhar. Uhum. Como assim, mulher minha não pode ganhar mais do que eu?" E ela insistiu em continuar indo trabalhar. E pasme, era uma das melhores profissionais que esse empresário tinha dentro da empresa e todos os clientes disputavam essa mulher.
E um dia, esse marido se revoltou e falou: hoje você não vai trabalhar, porque ela mora na comunidade. E ele tirou a porta de casa. Geralmente os homens trancam a porta, né? Esse tirou a porta e ela não pôde ir trabalhar, porque se ela saísse, a porta ia ficar aberta e as pessoas iam roubar as coisas de dentro da casa dela que levou tanto tempo para ela conquistar. E aí, para ela conseguir colocar a porta, teve que esperar um outro homem para ela poder fazer o serviço e tudo mais. E olha que tristeza. E aí ele já foi uma primeira ameaça, tá? Então, às vezes, eu conto essa história e tem mulher que dá risada. E eu falo, olha, e tem mulher que dá risada e tem homem que fala, nossa, geralmente os homens trancam, né? Que já é algo que está ali embutido, que é o que você acabou de Uhum. falar. Esse foi tirar a porta, ha, 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 ha. Não, isso não é romântico, isso não é bonito, isso não é legal e isso é uma violência. Uhum. Só que ela, mulher, não viu como uma violência. Eu vi como um cuidado. Meu marido tá me cuidando. Meu marido não quer que eu trabalhe. Ele quer que eu fique em casa só cuidando dos nossos filhos. Olha só, ele não quer que eu fique cansada. Mas a verdade é porque ela estava ganhando mais. E Uhum. quando ela percebeu isso, aí ela teve que tomar as atitudes dela. Uhum. Né? Uhum. Não sei como o desfecho da história, tá, gente? Não vem me perguntar, mas é que eu trouxe aqui a questão que às vezes você pode estar romantizando uma determinada situação e isso aí já começa como uma violência. E E isso quem- acontece em todas as classes, tá? Isso. A mesma história, absolutamente a mesma. Terminou a faculdade, foi fazer concurso, foi. Quando ganhou o dobro que ele, classe A. Ele não aguentou. Uhum, uhum. E entra acho que a questão principal nessa história é a gente poder pensar a possibilidade de escolha, né? Aham. Que é, se pra mim tá difícil, olha, eu não vou conseguir, realmente tá difícil, vamos acordar aqui de uma outra forma. Ok, porque aí a mulher tá falando, tá decidindo, ó, eu prefiro, como eu vejo muitas mulheres, eu decido se tem essa possibilidade de cuidar Sim. dos filhos até tal idade, enfim. Uhum. Mas a questão é, e quando o outro tira a minha capacidade de escolha e de autonomia, o que que fica? Não fica nada. Não fica nada. Porque não é uma relação baseada no respeito, é uma autocrácia. A pessoa decidiu o que eu vou fazer da minha vida. Pera, mas eu já não sou mais criança. Uhum. Não é fácil, né, gente? Ô, Marina, chegando no finalzinho do nosso programa, eu queria que você trouxesse aqui uma mensagem para a mulher que está agora, nesse momento, passando por um tipo de violência e acha que não tem saída. Você é muito mais capaz do que você acha. Eu tenho certeza que falaram pra você de que muitas vezes você não ia conseguir, que você não era capaz. Você pode. Procure pessoas que te amam, pessoas que te respeitam. Procure um trabalho. Vai trabalhar, vai se profissionalizar, vai voltar para aquilo que você faz. Hoje existem várias possibilidades. Não é fácil, mas ninguém falou que é impossível. Você pode conseguir, sim. Com dinheiro e você se olhando todos os dias no espelho dizendo eu vou conseguir, você pode sim sair dessa situação. Isso não é amor, isso não é cuidado, isso é violência. Perfeito, adorei. E eu acredito que é exatamente isso. Acredito não, tenho convicção de que é exatamente isso mesmo. Ana, que mensagem que você deixaria hoje, tanto para as mulheres que sofrem violência, quanto para os homens que precisam reconhecer e transformar seus comportamentos? Bom, acho que algo que é fundamental, que eu vejo no meu trabalho, na minha prática também, é a gente poder pensar que a violência, infelizmente, ela pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer mulher, independente de classe, independente de estudo, independente de posições religiosas, políticas, enfim. Então, é fundamental que a gente possa trabalhar a noção da culpa. Não é sua culpa. Quando a gente trabalha com violência, é sobre o outro tentando te dominar, independente do que você faça, independente do que você escolha, isso tem a ver com o outro. E é importante que a gente possa pensar qual que é o seu lugar naquela relação.
para que você possa sair dela. Por isso a importância de ter relações, de ter redes de apoio e de poder colocar esses limites. E para os homens que estão me ouvindo e que possam ter se identificado, né, com algo que a gente trouxe aqui, fica o convite para poder pensar as outras formas de se relacionar que não pela dominação, porque a gente entende que, eu posso não estar cometendo uma violência explícita, mas essa tentativa de dominação, ela também gera sofrimento para os homens. Então é importante a gente poder olhar para isso pensando na saúde das relações, pensando na saúde do sujeito a longo prazo e pensando que é possível pensar em outras formas de relação mais leves, possíveis, sem violência, né? Que a gente possa trabalhar por um outro modelo de sociedade em que ser homem não signifique ser violento e nem dominar uma pessoa para ser validado como ser humano, né? Só um ponto que eu me Perfeito. lembrei agora. Eu realmente não costumo falar muito sobre isso, apesar de também ser ministra evangélica. Mas um ponto muito importante, porque hoje se fala muito, minha família é cristã, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Existe um ponto muito forte que diz o que Deus uniu, o homem não separe. Ok. Mas se nós estamos em um processo de violência, Deus não está nessa relação. Perfeito. Então não existe Deus aqui. Só existe Deus quando eu consigo olhar e ver como Deus criou o homem e a mulher com respeito e dignidade. Se o marido olha a esposa com dignidade e a esposa olha o marido com dignidade, tomando as decisões juntas, isso é uma relação saudável e cristã. O que saiu disso, não creia que é um mandamento. Por favor, não acredite nisso. Deus só abençoa aquilo que vem com respeito e dignidade. Antes de qualquer ação, vem a dignidade das pessoas. Porque Ele veio para nos dar dignidade. Perfeito. Eu amei, eu adorei. Gente, eu tenho certeza que você que está aí assistindo está assim, cara, eu quero seguir essas meninas. Eu quero ter mais conhecimento. Imagina o que elas postam na rede social e eu quero conhecer, que a maioria das divas são curiosas, né? E eu sei que você vai curiar as redes das duas para você conhecer. Qual a sua rede, Marina? Ô, Marina. Eu sou a Marina Neta BR. Marina Neta BR, direto. Direto. BR de Brasil. Eu sou Ana Caroline M _. Sem o Ana Carolina, só Ana Caroline M _. Eu vou deixar aqui embaixo na legenda também para que você acompanhe. E eu quero, nesse momento, deixar claro para você o seguinte: nenhuma violência contra a mulher pode ou deve ser tolerada. Hoje, aqui nesse programa, juntas, nós debatemos, nós inspiramos para que você comece a entrar em ação. Muito obrigada pela sua participação. Espalhe esse vídeo para muitas mulheres. Debata sobre o assunto dentro da sua casa. Comece a ver se você é uma pessoa que pode estar gerando a violência, às vezes, dentro da sua casa, através de palavras que você emite para outras pessoas, para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai, para as pessoas que você convive. Comece a prestar atenção. Muito importante, que eu falo muito isso em treinamento. Você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Portanto, quem são as pessoas que você está convivendo? São pessoas que te elevam ou são pessoas que estão aí para te derrubar, para baixar a sua... Você às vezes tem vontade de fazer coisas e não conseguem fazer. E aí? Então fica a reflexão. Espalha, compartilhe, comente aqui sobre os assuntos. Quanto mais comentários, quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamento você tiver com outras pessoas, mais e melhor será esse assunto, essa pauta, essa questão. Nós estamos no Agosto Lilás, mas a violência com mulheres tem ocorrido há muito tempo. A violência ela tem crescido. Vocês viram os números nesse ano de janeiro a junho, ok? Então, vamos contribuir. Às vezes você está achando, mas não tem como fazer nada. Tem sim. Fala. Colocar o dedo nas feridas, às vezes, é extremamente importante, tá bom? Nem que isso
resulte em 66 socos, nem que isso resulte em, às vezes, um tiro no meio das costas, como ocorreu com a Maria da Penha. Nem que isso aconteça de jogarem água em cima de você quente, enfim. São tantas barbaridades que eu não quero ficar aqui descrevendo, porque o programa foi lindo, maravilhoso. E como lindo e maravilhoso tá também a tua apresentadora aqui, né? Porque hoje eu estive lá no nosso parceiro, o Espaço Dirceu Martins. E eu quero muito que você conheça o Dirceu. Ele vai cuidar de você, do seu cabelo, da sua autoestima, porque mulher merece sim estar cada dia melhor, mas não é para os outros, é para você. Então, se você parou de se olhar, você parou de se cuidar, você precisa conhecer o Espaço Dirceu Martins. Vou deixar todos os contatos aqui do Dirceu para que você acesse, vai lá e fala assim: ah, eu vi o programa e achei sensacional, e a Lúcia falou que você vai me dar um descontinho aqui, depois ele vai me matar. Mas vai lá e já pega seu descontinho, porque você assistiu o episódio do Agosto Lilás e você é uma mulher que está aí, ó, se envolvendo com você mesmo. Se envolva cada dia mais com você. Muito obrigada às minhas convidadas. Eu amei o programa de Obrigada pelo hoje. convite. E a gente vem com força total no próximo episódio. E eu conto com você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.